Fala fera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos começar a trabalhar com a linguagem Java utilizando a IDE NetBeans. Faremos os primeiros exemplos utilizando a linguagem. Vamos lá? Estou utilizando aqui a versão 11.3. Para isso, nós vamos criar um projeto para exemplificar o exemplo que eu quero passar para vocês hoje. Então, vou vir aqui na opção de File, New Project, porque eu quero criar um novo projeto. Criando um novo projeto nesta versão, escolherei esse Java com ANT, aplicação Java. Próximo, colocarei o nome do projeto, colocarei aqui, primeiro exemplo. A localização do seu projeto já ficará descrita logo abaixo. Caso você queira alterar, apenas você vai escolher qual a opção desejada, em qual pasta você queira deixar o seu projeto. Desmarcaremos essa parte de criação de classe principal, para que o projeto venha vazio, e finalizarei o projeto. Para isso já vem a estrutura pronta aqui para nós, onde tem os source packages e as libraries, que são as bibliotecas. Trabalharemos nessa parte aqui do source package. Como nós deixamos o projeto vazio, ainda não tem nada nesse default package, então eu preciso acrescentar um novo arquivo. Para eu acrescentar um novo arquivo, basta que eu aperte o botão direito na opção de New e escolherei aqui a opção desejada. Nós trabalharemos com essa classe principal Java, Java Main Class. Porém, caso não tenha aqui no comecinho das suas opções, vocês podem vir em Other e escolher qual a opção desejada caso não tenha. Aqui, note-se que a gente achou a opção que é o Java Main Class. Perfeito? Next. Aqui eu colocarei exemplo 1, porque será o primeiro exemplo que nós vamos criar com uma classe principal Java. Vou finalizar aqui o projeto. Ótimo, vou apagar os comentários que já vêm descritos para ficar um pouquinho mais fácil. Note-se que nós temos o quê? Uma classe, e dentro da classe nós temos o método principal, que é o método main. Então, toda classe nós temos um método dentro dela. Aqui nós estamos na nossa classe principal e no nosso método principal. Por isso que a gente tem a palavrinha main aqui. Todo projeto ele tem uma estrutura básica. Qual que é essa estrutura básica? Declaração de variável, receberemos os valores nessas variáveis para armazenar na variável e podemos imprimir esses valores, que é o que nós vamos fazer aqui como primeiro exemplo utilizando a linguagem Java. Então, para eu definir a minha variável, eu preciso colocar qual que é o tipo da minha variável. Então, o tipo aqui eu vou colocar como string e o nome da minha variável é nome. Primeiro é o tipo, como essa variável é, e depois o nome dessa minha variável. Então, eu sei que a variável nome é do tipo string. Poderia definir com outros tipos também, como double, inteiro e etc. Mas a gente vai fazer primeiro o exemplo como string. Depois que eu declarei a minha variável do tipo string, eu vou para o segundo passo, que é armazenar um valor nesta variável. Por enquanto, nós armazenaremos um valor próprio e já deixar ele fixo. Nós não vamos pedir para que o usuário digite, certo? Então, essa variável que eu acabei de criar, que é a variável nome, ela vai receber uma string. Como é uma string, colocarei em aspa dupla. O conteúdo que eu colocar entre essas aspas dupla vai ser armazenado na variável. Por exemplo, vou colocar aqui, Bruno. Então, essa string Bruno será armazenada na variável nome. Por sua vez, todas as vezes que eu precisar imprimir a string Bruno, basta que eu chame a variável nome. Para eu imprimir, eu vou usar o system.out.println. O que isso quer dizer? É um sistema de saída de impressão. E logo após imprimir, ele vai pular uma linha. Então, ln para pular uma linha logo após de fazer essa impressão. O que eu quero imprimir? Se eu quero imprimir a string Bruno, basta que eu chame a minha variável nome. Toda vez que eu chamar minha variável nome, neste exemplo, imprimirá o valor que contém nesta variável, que é o nome Bruno. Então, essa string Bruno é armazenada na variável do tipo string, que por sua vez eu consigo fazer a impressão.
Então vamos lá. Os 3 passos que a gente precisa: declaração de variável, armazenar valor e depois imprimir esses valores, que foi o que a gente fez. Como assim? O tipo da minha variável é string, o nome da minha variável é nome. Esta variável que eu criei, eu vou armazenar uma string pronta. Como é uma string, eu coloco entre aspas dupla. Este conteúdo vem para a minha variável nome e eu vou imprimir ele através do system.out.println. Então, saída de impressão, certo? Então, um sistema de saída de impressão. Após isso, quando eu apertar o botão direito no arquivo e vir nessa opção de Run File, ele vai imprimir este valor aqui para mim, ó. Como eu pedi no system.out.println, ele vai imprimir aqui na nossa saída. Porém, tem outras formas de impressão que nós vamos ver em outros vídeos, certo? Então, como eu pedi uma string, vem Bruno aqui pra gente. Porém, eu posso ter mais de uma variável do tipo string. Caso eu tenha, eu simplesmente posso colocar uma vírgula e colocar uma segunda opção. String é o tipo, nome é a minha variável nome e RG é a minha variável RG. Como tanto nome quanto RG, ambas as variáveis são do tipo string, basta que eu coloque uma vírgula aqui para representar 2 variáveis. Na variável nome, eu já coloquei qual é a string pronta para ser armazenada na variável nome, farei a mesma coisa com o RG. Como também o RG aqui é do tipo string, porque a gente tem os traços, o ponto e alguns RGs também têm letras, eu vou acrescentar aqui algo fictício para a gente. Como está em aspa dupla, deduz que isso daqui é do tipo string, então essa string vai ser armazenada na variável RG. Perfeito? Então já tenho o conteúdo da variável nome e já tenho o conteúdo da variável RG. Porém, na nossa impressão, nós estamos imprimindo somente o nome, certo? Caso eu queira imprimir algo a mais, como o RG, eu vou usar o mais e o RG. O que quer dizer esse mais? Eu estou concatenando a variável nome e concatenando com a variável RG. Então, estou juntando a impressão das 2 strings. Imprimirei o valor que contém na variável nome, que é Bruno, e imprimirei o valor de RG, que no caso já está descrito aqui na nossa string. Vou salvar o nosso projeto, apertando o botão direito e indo na opção de Run File. Note-se que aqui na saída terá Bruno já junto, concatenado com o nosso RG. Percebe-se que veio colado tanto o nome quanto o RG. Então, eu também consigo colocar um espaço no meio dessas strings. Então, eu vou concatenar com um espaço entre as 2 strings. Então, eu vou imprimir a variável nome, concatenar com espaço para que saia a impressão daquilo que tem na variável nome, concatenado com um espaço. Depois, o espaço eu concateno com o valor que tem na variável RG. Assim sairá Bruno, um espacinho e o RG correspondente com aquilo que eu coloquei aqui. Vamos salvar e conferir? Então, botão direito, o One File, consigo ver aqui na nossa saída o nome impresso de Bruno, um espacinho e já vem o RG aqui subsequente. Então, neste vídeo, eu mostrei o passo a passo de você fazer os primeiros exemplos utilizando Java, declarando a sua variável, colocando seu respectivo tipo, armazenando algo nesta variável ou nessas variáveis, depende da quantidade que você tiver, e depois a gente faz a impressão desses valores. Perfeito? Muito obrigado, até mais!